o professor Hélder Gomes, ele é economista, doutor em política social e professor do mestrado em políticas públicas e desenvolvimento local da IMESCAM. E ao professor Hélder, nós fizemos o convite para que ele pudesse nos abrilhantar aqui com uma exposição abordando o tema Estado Social e Universidade Pública em tempos de cortes orçamentários. Professor Hélder, fique muito à vontade, a palavra está contigo. Muito obrigado, Gustavo. Tentarei, nesse tempo, fazer uma abordagem provocativa do ponto de vista da necessidade de um enfrentamento de uma crise que, a cada passo que ela avança, se acirra cada vez mais. E, nesse sentido, é provocativo porque nós temos visto diversas proposições, né? Sempre em momento de crise aparece uma série de proposições de saída, de possível saída, né? E muitas vezes apresentando alternativas de mudanças governamentais, de mudanças de gestão, de mudanças de ministro, de mudança ou algumas vezes algumas propostas aparentemente mais ousadas, que seriam um controle mais rigoroso dos gastos públicos, uma alteração mais radical no nosso sistema de tributação, né? E muitas vezes essas experiências têm sido praticadas, têm sido colocadas em vigor, né? E na maioria das vezes de forma bastante autoritária, e os resultados também não têm sido tão interessantes assim do ponto de vista estrutural, né? Então, pensando nessas coisas, nós vamos trabalhar uma ideia de que talvez a gente não viva um estado de exceção e que talvez nós estejamos frente a uma exasperação de um problema estrutural que se agrava a cada momento ante uma crise sistêmica do capital em nível mundial. Portanto, muitas das hipóteses de alternativas elas se apresentam tendo como suposto uma autonomia muito grande de um Estado-nação como o Brasil, e muitas vezes uma autonomia muito grande do governante, né, do Poder Executivo, especialmente, em que se deposita uma certa fé cega de que bastaria ele ter uma posição política. Então, seria um problema de decisão política apenas, de seleção de prioridades apenas. Eu vou tentar mostrar que essa crise é uma crise muito profunda. Alguns autores trabalham na hipótese de ser uma etapa senil do capitalismo que pode perdurar por muito tempo ainda, mas o capitalismo teria alcançado um ápice em que agora estaria doente, né? E que não significa que ele vai acabar amanhã, né? Eu vou resgatar logo uma quase máxima do professor Camille Chalmers, que é um haitiano negro, um economista famoso, foi presidente, ou é ainda, parece que teve um processo eleitoral recente,
da Sociedade Latino-Americana de Economia Política e Pensamento Crítico. E o professor Camille Chalmers, ele nos alerta de que o capitalismo não acabará, não terá um fim por suas próprias crises, e sim por nossas revoluções. Então, a situação é dessa gravidade. A situação não é de apenas interpretarmos ou reinterpretarmos elementos da conjuntura e fazermos propostas de ajustes aqui e ali. Estamos diante de uma crise muito grave, em que os verdadeiros, os efetivos tomadores de decisão no mundo estão sob o comando desta proposta de sociabilidade que se mostra agora em crise fatal, talvez, estão desesperados e procurando saídas pessoais, inclusive. Eu recomendo que vocês procurem ler, se não leram ainda, um artigo do professor Douglas Rushkoff, em que, em 2015, ele já nos alertava de que as pessoas estariam se perguntando, esses tomadores de decisão, como que fariam para ter o comando de sua guarda pessoal quando a coisa acontecer. Então, esse nível esse estágio de crise que nós vivemos, em que, portanto, talvez pensar um estado social hoje, pensar um estado de bem-estar hoje, e talvez não seja apenas hoje, talvez já faça tempo que isso vem acontecendo, um desafio de grande magnitude, que, portanto, a minha tese aqui, que eu vou apresentar aqui rapidamente, ela traz esse conteúdo drástico, mas é pela gravidade da situação. E eu penso que, para entender esses elementos estruturais dessa crise, nós não podemos ficar presos aos elementos da conjuntura. Então, nós temos que trazer elementos estruturais, e eu considero fundamental resgatar o sentido máximo dos pensadores sociais brasileiros quando nos chamam a atenção para incluirmos nas nossas interpretações as heranças do nosso passado colonial. Então, o que significa isso para entender o Brasil e para apresentar propostas alternativas efetivas, né? Então, teríamos, assim, como eu tenho que fazer uma análise muito rápida, e já estou perdendo muito tempo com esse preâmbulo, mas eu penso que é necessário. Nós temos que pensar esse processo em pelo menos 3 momentos. Um momento de descolonização, em que é fundado um Estado capitalista aqui no Brasil, mas um Estado bastante peculiar. E esse processo poderia ser pensado até os anos 60, em que há uma ruptura considerável nesse processo de descolonização e de construção de uma nação particular, né, também bastante com as suas peculiaridades. Depois, o momento em que novamente foi possível, depois de uma crise, né, novamente foi possível
recuperar o que eu chamo de um mito do Brasil potência, né? E aí se coloca em prática mesmo no final da ditadura militar, isso vai se estendendo e se arrastando até o início dos anos 1990. E um terceiro momento seria o legado do Plano Real, que é exatamente isso que nós estamos vendo hoje. O que aquela proposta mágica, num momento de crise muito explícita, nos convidou a participar de um novo momento que levaria o Brasil para o primeiro mundo, né, novamente um mito de Brasil potência, que acabou na situação em que nós estamos. Então, estou dizendo para vocês que essa conjuntura ela é resultado de um processo estrutural e se nós não nos atermos a entendê-lo, nós patinaremos e talvez abriremos espaço para saídas mágicas, como foi o Plano Real novamente, e que nós estamos hoje sofrendo as suas consequências. Então, isso significa pensar na consolidação, na montagem e na consolidação de um processo de descolonização que fundou um Estado subalterno, e um Estado subalterno exatamente porque é resultante de um processo inorgânico, um processo muito influenciado de fora para dentro, na montagem de uma independência política formal, mas num intenso processo de subalternização que vai acontecer exatamente no momento em que o capital, as relações do capital em nível mundial, o modo de produção capitalista organizado em nível mundial, estava avançando para uma etapa nova, uma etapa imperialista, e é neste momento, na virada do século XIX para o século XX, que o Brasil é chamado a montagem de um Estado capitalista, mas um Estado capitalista organizado a manter o que há de fundamental nas relações do Brasil com o mundo do capital desde o processo de colonização, que é a transferência líquida de riqueza real para o centro, para as ex-metrópoles e para os novos centros que vão sendo construídos. Então você tem um processo de descolonização inorgânico na medida em que é montado a partir do que é essa fase nova do capitalismo, né, que é a partir da constituição de uma hierarquia de dominação em nível internacional, coloca o Brasil numa posição subalterna e que tem que manter a produção, a extração de excedente e a transferência desse excedente para as grandes potências imperialistas que estão se formando e que depois se consolidam. E isso precisa de um Estado bastante peculiar, um Estado com características bastante peculiares, em especial um Estado autoritário, um Estado que precisa extrair, produzir, organizar política, jurídica e ideologicamente a produção efetiva de riqueza e a transferência dessa riqueza para os grandes centros. Então, esse Estado precisa ser autoritário porque ele tem que manter uma relação de exploração bastante rígida, bastante rigorosa. Então, nós vamos modernizar o Brasil para relações capitalistas de produção, mantendo muitas das formas arcaicas de produção de riqueza.
Então, esse Estado precisa de se manter autoritário até para manter uma estrutura fundiária bastante concentrada da propriedade da terra, que vai ser privatizado, né, nesse processo, e para que haja o que a gente chama de exército industrial de reserva, uma quantidade muito grande de pessoas disponíveis, à margem e disponíveis para ir gradativamente sendo incorporadas, quando precisa, ao processo de trabalho em centros urbanos ou na roça, mas organizados de forma capitalista, sem perder algumas de suas matrizes pretéritas, do processo de acumulação primitiva, e até hoje nós temos aí bastante ilustrações sobre o que é o trabalho escravo no Brasil. Então, esse Estado, essa montagem desse Estado precisa de ser autoritário por conta disso, mas também precisa ser autoritário porque eu chamo de migalhas, né? As migalhas deixadas aqui pelo grande capital, ela precisa ser redistribuída entre as elites que estão aqui organizando a produção e a transferência de riqueza. Então, esse Estado ele precisa ser autoritário também para garantir de forma, com relações pretéritas, a apropriação dessa parcela, dessa pequena parcela do excedente que é retido aqui após a transferência da maior parte para o exterior. E isso vai marcar o processo de produção industrial aqui, dos anos 30 ao início dos anos 60, né? E quando ali no período pós-Vargas, né? Quando há uma saturação do período pós-guerra da produção de bens de consumo duráveis no mundo, então o Brasil é chamado a produzir automóveis, é chamado a produzir a linha branca de eletrodomésticos, é chamado a diversificar a produção industrial aqui, mas ao incorporar essa massa de pessoas a um processo de qualificação para o trabalho que requer novos processos educacionais, inclusive com ampliação das universidades, das escolas técnicas, do sistema S, que vai acontecer logo depois. Então, todos esses procedimentos vão trazendo uma massa de trabalhadores muito grande para o processo de produção, um processo de qualificação da força de trabalho, né? A construção de um exército de reserva qualificado, para que mantenha uma pressão nos mercados de trabalho e mantenha os salários retidos. Então, quando o mundo está construindo o estado de bem-estar, o Brasil historicamente atolado numa ditadura militar que vai durar durante 21 anos, uma ditadura que vai empregar um processo muito rígido de repressão e de, portanto, um endurecimento do autoritarismo, que é a marca principal desse Estado subalterno, um processo recessivo inicialmente, mas depois a própria dinâmica do capital em nível internacional vai permitir o que ficou conhecido como o milagre brasileiro. Mas um milagre que trouxe um problema estrutural, e esse que é o marco fundamental dessa segunda etapa, que é um processo de endividamento externo que vai trazer para dentro da estrutura pública um entrave estrutural, porque o endividamento externo ele é fomentado pelo Estado brasileiro. Então, o endividamento externo ele é operado por empresas privadas, inclusive as multinacionais que vieram para cá. Mas esses recursos não são para financiar, apesar do discurso de que faltava poupança interna, precisa buscar poupança externa, o discurso máximo do Delfim Neto, ali naquele período, no início dos anos 1970, os estudiosos desses procedimentos acabaram revelando
de que esses recursos não estavam entrando no Brasil para financiar o milagre, ou a produção, a diversificação, mesmo que limitada, do parque produtivo. Esses recursos estavam sendo acumulados como reserva internacional, que era uma exigência das agências financiadoras e classificadoras de risco para que o processo de investimento ocorresse aqui. Então, começa ali. E qual era o estímulo? O estímulo para as empresas privadas pegar empréstimo externo e passar esses recursos para o Banco Central é exatamente manter uma taxa de juros interna bem superior do que a taxa de juros externa, e esse diferencial de pegar emprestado a taxa de juros baixos e trazer, converter esses empréstimos externos em dívida interna, o motivo ou a motivação para isso, do ponto de vista privado, era exatamente a diferença entre as taxas de juros que operavam em nível internacional e aquela que o Banco Central do Brasil colocava nos títulos públicos do Tesouro. Então, logo depois vai aparecer um processo inflacionário, e aí a justificativa para manter as taxas de juros era o combate à inflação, que é uma mentira que se reproduz até hoje, né? Porque as taxas de juros elas têm que ficar elevadas exatamente para que esse diferencial financie os problemas estruturais da nossa relação com o mundo, né? Então, é isso que a gente herda. Então, você tem um processo inflacionário muito grande, especialmente nos anos 1980, que vai exigir uma série de planos econômicos e que vai acabar com a mágica do plano real, né? Que é, depois de ter feito vários congelamentos de preços e não ter conseguido controlar a inflação, então vamos fazer o seguinte: vamos criar uma moeda nova, indexada ao dólar, uma moeda par e passo com o dólar, que é uma mágica criada a partir do consenso de Washington para o mundo todo, o mundo dependente, o mundo subordinado. O Brasil é um dos últimos a aderir a isso, mas adere vinculando a moeda nova nacional ao dólar e criando uma hiperinflação na moeda antiga. Então, você liberou os preços, em vez de congelar, libera. Congela os salários, libera os preços, permite que os empresários façam a transição da moeda antiga para a nova a hora que eles quiserem, dentro de um prazo até foi marcado início de julho de 94. Então, o Plano Real tinha essa mágica, né, de ter uma moeda nova, indexada, né, com a âncora cambial, 1 para 1 com o dólar, operando entre bandas muito estreitas, e liberando os preços. Então, os empresários puderam, depois, se tiver perguntas sobre isso, eu posso explicar melhor. O que estava ali dentro daquela ideia? Aquela ideia trazia um problema estrutural, todo mundo sabia, apesar do discurso para vender a ideia, isso não aparecia, mas nós víamos e criticávamos, e éramos também muito criticados por isso, que era o seguinte: olha, para você manter essa paridade 1 para 1 do dólar, você vai ter que manter as taxas de juros elevadas. Todo mundo, não, depois a dívida vai descer e aí vai baixar a taxa. Não, o modelo exigia taxas de juros elevadas, né, para você ter reservas. Assim que houvesse uma pressão por dólar, o Banco Central vende as reservas. Então, reservas no Banco Central não são estoques, reservas são fluxos, né? Então, boa parte dessas reservas elas são manipuladas, elas são colocadas no mercado para manter a paridade. Você vende, o Banco Central vende com o preço, o dólar, com uma taxa menor, e aí você consegue manter a paridade. Isso foi até dezembro de 98, quando, já no final do primeiro mandato do Fernando Henrique, ele é reeleito. Em janeiro de 99, esse esquema foi desarticulado, o esquema de manter a paridade 1 para 1. Então, virou
virou uma estrutura cambial flexível, mas a política, no seu conjunto, continuava a mesma. Se você vai ter taxa de juros elevada, significa que a dívida vai crescer. Se a dívida vai crescer, nós temos que segurar a dívida. Qual é a proposta para segurar a dívida? Um ajuste fiscal, uma austeridade fiscal, a venda de patrimônio público, que abateria parte da dívida, e corte drástico de gastos públicos. Né? Então, a ideia que o Fernando Henrique vendia muito bem, vamos gerar superávit comercial, então a máxima era exportar ou morrer, vamos atrair dólares com isso para não precisar de tanto empréstimo externo e vamos vender o patrimônio para abater a dívida interna que está crescendo muito. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns números. Vou mostrar logo agora. É preciso ter nítido isso. Em dezembro de 1993, o volume de títulos da dívida interna brasileira não alcançavam o equivalente a 5 bilhões de reais. Apenas o ajuste para o Plano Real entrar em vigor, essa dívida saltou de 4,99 bilhões de reais para 56 bilhões de reais. Quando Fernando Henrique assumiu o governo em janeiro de 95, a dívida estava em 65 bilhões de reais. A manutenção da lógica de endividamento, mesmo com a venda do patrimônio, mesmo com o custo de gasto, a dívida saltou para 848 bilhões de reais no final do governo Fernando Henrique, quando ele entrega o governo para o Lula, enfim, na virada de 2002 para 2003, a dívida já estava em 848. Então, observe que há um salto estrutural num processo de endividamento que aí, se antes a taxa de juros era 20% e o estoque da dívida era 5 bilhões, você precisava de 1 bilhão por ano para pagar de juros. À medida que essa dívida vai para 850 bilhões, mesmo que se abaixe as taxas de juros, mantendo o diferencial externo, óbvio, sempre que a taxa de juros lá fora abaixa, é possível abaixar aqui também, porque o diferencial é o gancho da política. Você vai precisar de um volume muito grande de juros anuais. Para vocês perceberem mais, eu vou falar até hoje logo como é que está esse número. Quando o Lula deixou o governo, ele deixou em 1,947 bilhões de reais o nível de endividamento interno, a dívida bruta, número de títulos emitidos. Em 2018, quando o Bolsonaro assume, em dezembro de 2018, na passagem para o governo Bolsonaro, essa dívida já estava acima de 5 trilhões, e no ano passado fechou em 6 trilhões 483 bilhões de reais. Isso significa que mesmo que você tenha uma taxa de juros menor, com um estoque tão grande, você precisa de um volume muito grande de reais para poder pagar os juros. Como você não consegue pagar nem os juros e nem fazer a amortização do principal da dívida, então o que você não consegue vai para o estoque da dívida e a dívida vai se autorreproduzindo. Então, nós temos um problema estrutural. E qual problema estrutural é esse? Durante algum tempo, nós conseguimos promover aquilo que estava no tripé da política do Plano Real e depois de 99, que era manter um superávit primário elevado, né? Então o governo gastar menos do que arrecada. Nós conseguimos manter um patamar que em alguns momentos ali, em 2005, por exemplo, em 2004, por exemplo, chegou a 127 bilhões
dessa economia, vamos dizer, né, desse superávit primário. Em 2008 chegou a 142 bilhões, quer dizer, um máximo desse período. Em 2011 chegou a 56 bilhões, quase 157 bilhões de superávit primário, né, acima do que era a meta, inclusive. Mas aí vai acontecer um problema a partir de 2014. 2013 é o último ano que consegue se fazer superávit primário, que foi de 112 bilhões. A partir daí, é déficit. O desespero de não conseguir manter a política de rolagem da dívida, pagando parcialmente os juros, e o volume da dívida aumentando, carne na gordura, você tem que chegar no osso e cortar osso. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a partir dali, entrou-se num desespero. O déficit em 2014 foi 27, quase 28 bilhões. Em 2015 foi 145 déficit. Então, você inverteu. Se em 2011 você tinha 156 de saldo positivo, agora você tem um saldo negativo de 145 bilhões e chegou em 2016 a 187 bilhões. Houve um afrouxamento, até porque há uma recessão, o Estado para de investir, mas veio a pandemia o ano passado. E a pandemia do ano passado eleva esse déficit para 775 bilhões. Foi o déficit do ano passado, 2020. Então, isso levou o governo, em plena pandemia, a cortar mais ainda e dizer que não tem mais auxílio emergencial, que não tem condição. Por quê? Porque ele tem que usar os recursos que tem para salvar o capital. E eu vou dizer para vocês como que isso funciona. Desse estoque, Gustavo, você vai me falando o tempo aí, que eu acho que eu já estou chegando ao final. Sim, Helder. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos para a conclusão. Tá bom. Eu falo demais mesmo. Desse estoque de dívida, de títulos emitidos, parte, cerca de 1 trilhão e 500 a 2 trilhões, eles ficam retidos no Banco Central para fazer uma operação diária de rolagem dos estoques dos depósitos à vista nos bancos. Para que os bancos, né, os banqueiros, não retirem esses recursos do Brasil e apliquem em outros papéis no exterior, o Banco Central tem que rolar diariamente esses estoques. Então, ele compra os títulos e vende no dia seguinte. Ele compra os títulos, não, ele pega esses depósitos, vende os títulos e recompra os títulos no dia seguinte numa operação chamada de operação compromissada do Banco Central. Então, significa que diariamente nós estamos rolando essa dívida e a dívida vai só aumentando. Então, em algum momento, acreditou-se no Brasil, inclusive, que nós tínhamos saído dessa armadilha, que nós tínhamos pagado a dívida, que nós tínhamos reserva, nós viramos credores. Esse discurso está aí o tempo todo para legitimar algumas posições. Isso é uma falácia. Assim como as reservas internacionais, lá nos anos 70, elas foram usadas para garantir o nível de risco do Brasil em patamares aceitáveis para quem está aplicando seus recursos aqui, as reservas que, em algum momento, inclusive, nos anos... na gestão do Henrique Meirelles no Banco Central
e do Guido Mantega, no Ministério da Economia, falaram em usar as reservas como um fundo soberano para promover investimentos no Brasil. O Henrique Meirelles dizia: as reservas são imexíveis. A gente pensa que reservas em dólares do Brasil estão debaixo do colchão do Banco Central do Brasil. Não, elas não estão depositadas ali. Elas estão aplicadas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. É assim que o mundo todo financia os déficits dos Estados Unidos. As reservas em dólares estão aplicadas nos títulos do Tesouro. E elas são uma garantia para quem está aplicando recursos no Brasil. Por quê? Porque além da dívida externa, que não acabou, que foi pago no governo Lula, foi 15 bilhões aproximadamente de dólares que o Fernando Henrique pediu socorro em 1998 para garantir a sua reeleição, pediu socorro ao FMI, esse empréstimo de 15 bilhões, foi isso que o Lula pagou, né? Pagou convertendo a dívida externa em dívida interna, e foi para o estoque da dívida interna. Então, você pegou uma dívida de longo prazo e transformou na dívida de curto prazo. Aí virou essa coisa, nós pagamos a dívida externa, não, pagamos aquele socorro do FMI. O FMI não é credor, o FMI é um fundo em que os países membros, pedem socorro de vez em quando, né? Os credores da dívida externa brasileira são bancos privados, não é o FMI. O FMI é um regulador dessas transações. Então, aí as agências multilaterais pediram para aumentar as reservas. Aumenta o nível de reserva para reduzir o risco. Como é que faz reserva num país que não consegue exportar mais do que importar, e quando consegue, ele tem que pagar uma série de juros, e depois de 2004 começa a aumentar um volume de lucros e dividendos transferidos ao exterior por conta do processo de privatização. Porque o processo de privatização significou a transferência do patrimônio nacional para o exterior. Então, se os novos donos do parque produtivo brasileiro não são brasileiros, estão no exterior, os lucros e os dividendos passam a não ser reinvestidos aqui no momento de crise, eles começam a transferir lucros e dividendos. O volume de lucros e dividendos ultrapassou em muito o volume de juros da dívida externa que nós pagamos. Então, não há saldo da balança comercial que consiga compensar isso. É muito elevado. À medida que os donos não são brasileiros, nós não transferimos apenas o patrimônio, nós não desnacionalizamos apenas o parque produtivo do ponto de vista do patrimônio. Nós transferimos o centro de decisão para fora. Então, a decisão de investimento passa a vir de forma muito mais intensa do que antes, de fora para dentro. Então, nós perdemos totalmente a soberania sobre investimento. Nós perdemos, por conta do endividamento, a soberania sobre as decisões macroeconômicas. Esse é o imbróglio, de fato. E à medida em que nós não conseguimos mais gerar superávit primário, até porque tivemos que fazer renúncia fiscal para estimular as empresas a continuar produzindo. Então também há não é apenas um corte de gasto, há uma queda na arrecadação. Então você tem um déficit violento, né, que o ano passado, por ser um ano atípico da pandemia, ultrapassou todos os limites vistos até hoje, mas que já vinha um problema estrutural desde 2014. Então, o que eu queria fechar aqui é o seguinte: o dilema não é um dilema resolvível com políticas de ajuste aqui e acolá. Nós vivemos uma saturação, né? Nós vivemos uma crise de um modelo. E a crise do modelo requer uma reconversão, né, uma nova perspectiva. Um país que, fundado
sobre a lógica imperialista, né, que se coloca passivamente, né, numa relação de subalternização, de transferência de riqueza na forma de riqueza real, né, extraindo do nosso subsolo toda a riqueza, semi-elaborando, né, fazendo algum beneficiamento disso, e transferindo esses recursos para fora, tendo que comprar máquinas e equipamentos de fora, porque não produz aqui. Então, nós não fizemos um processo completo de industrialização. Nós temos um parque produtivo, industrial, mas não temos um processo integrado de industrialização. Toda vez que alguém fala industrialização, dói os ouvidos aqui no Brasil. Porque industrialização significa ter o controle da integração entre a produção de meios de produção e meios de consumo, e nós não temos isso. Para produzir as poucas coisas que conseguimos diversificar, nós temos que importar máquinas, equipamento, tecnologia, e pagar royalties por isso. É um elemento estrutural de fluxo de riqueza daqui para lá também, né? Royalties, a compra de tecnologia, né? E depois do processo de privatizações e desnacionalização, nós estamos alugando. Então, nós vendemos plataforma e alugamos as plataformas. Nós não temos uma frota de navios para garantir o tal exportar ou morrer. Então, nós temos que alugar os navios para exportar. Então, tudo isso significa pagamentos. Se não recebemos o suficiente, temos pagamentos a fazer. Isso significa déficit na balança de pagamentos, né, que precisam ser compensados com novos empréstimos. Então, além desses empréstimos, eu estava falando isso, além desses empréstimos, há o que os economistas chamam de passivo externo de curto prazo. Cerca de 1,7 trilhão aí nos últimos anos, em média. Então, as reservas não são capazes de cobrir esse passivo. A hora que alguém vier cobrar isso no curto prazo, nós não temos reservas suficientes. Então, essas reservas não podem ser usadas. E fala-se muito em tributar grandes fortunas, num país em que, no início desse ano, vou fechar com isso, tivemos a notícia numa matéria de jornal, com o título Os 300 de Luxemburgo, que mostra onde estão as maiores fortunas no Brasil. Elas não estão sendo investidas lá fora, num processo de exportação de capital. Não, elas estão aplicadas no mercado especulativo em paraísos fiscais. Então, nós temos uma elite subalterna que cata essas migalhas e aplica especulativamente. Nós temos um parque produtivo desnacionalizado, cujas decisões de investimento não pertencem mais a essas elites, que são muito mais gerentes do que proprietárias do capital que está organizado em nível mundial. Obrigado, gente. Desculpe se eu extrapolei o tempo, mas era para mostrar para vocês que o problema é grave, é estrutural e não vai ser com pequenas medidas, inclusive no caso da universidade, que poderíamos aí na pandemia, que a universidade não está funcionando fisicamente, fizemos economia. Então vamos pegar esses recursos, mudar de rubrica e vamos usar na assistência estudantil. Seria uma saída? De curtíssimo prazo, você poderia até fazer isso, mas não resolve o problema que é estrutural. Obrigado.